Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Jonas, mas hoje só vai ser um panorama. Apenas nós vamos nos situar no livro de Jonas, para que nas próximas 4 semanas, cada semana, os irmãos vão tentar expor um capítulo. É muita coisa para fazer um capítulo em um dia, mas eu creio que também será um panorama um pouco mais focado num capítulo, mas eu creio que nós teremos condições de tirar muitas lições desse livro. Quero apenas ler o capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, e depois a gente vai pensar em algumas coisas sobre a estrutura desse livro. Vamos nos pôr de pé para ler o chamado de Jonas. Diz assim, todos acharam Jonas? Então diz assim: chamado e fuga de Jonas, é o título que tem aqui na minha Bíblia. Fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nessa noite suplicar que o Senhor nos ensine através do Teu doce Espírito Santo as grandes e preciosas lições que temos no livro de Jonas. Que durante o mês de janeiro nós possamos ser edificados através desse livro e que lições preciosas possam ser tiradas e também praticadas em nossas vidas. Ajuda-nos a entender, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Quando a gente olha para o livro de Jonas, infelizmente hoje muitos acreditam que o livro de Jonas é apenas uma historinha. Não é algo real, é algo fictício que Deus usou para ensinar uma lição para o povo de Israel. Mas quando a gente olha para a própria Bíblia, a gente entende que o livro de Jonas, ele é realmente histórico e é verídico. Quando a gente vai lá para o livro de Reis, e a gente vê lá, 2 Reis, capítulo 14, 25, nós vamos ver que o profeta cita o profeta Jonas. O que diz ali o texto? Vamos ler juntos? Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Então, a gente vê que a Bíblia mesmo fala do profeta Jonas como sendo uma pessoa real, que viveu e que foi um profeta que profetizou durante o reinado de, pelo menos, do rei Jeroboão e mais outros reis. Então, ele viveu, o ministério dele foi de 793 a.C. a 753 a.C. Uma pessoa real, um homem que realmente serviu a Deus, que foi boca de Deus ali para a nação de Israel e a nação de Judá. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem mais provas de que Jonas realmente foi alguém que viveu e que a história dele é real. Vamos ler palavras do próprio Senhor Jesus? Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Quem está falando? É o próprio Senhor Jesus. Jesus cita Jonas como sendo alguém real que pregou para Nínive e Nínive se converteu. Então a gente tem que olhar para Jonas não como uma história,
mas sim como uma história com H, uma história real de alguém que foi um profeta de Deus que viveu. E embora tenhamos coisas extraordinárias descritas nesse livro, a gente tem que acreditar que são reais. Todas as histórias, todos os acontecimentos, ainda que os mais assombrosos, nós temos que acreditar que são reais, porque são frutos da soberania de Deus. É um livro que do capítulo 1 ao capítulo 4 demonstra claramente o poder e a grandeza e o domínio que Deus tem sobre todas as coisas. Nós vamos entender que Jonas, a mensagem central de Jonas, nós devemos ter em mente que é essa. Ó. Deus, em sua soberania, conduz o profeta a conhecê-lo, a fim de reproduzir nele o seu coração misericordioso. O que Deus quer fazer com Jonas? Ele se revela a Jonas, ele manifesta o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu total domínio sobre a natureza, sobre os animais, sobre todas as coisas. Por quê? Porque ele quer que Jonas saiba como ele age, para que ele, Jonas, também haja assim com as pessoas que estão ao redor dele. E na maioria das vezes Deus quer ensinar isso para nós. Deus nos trata com tanto amor, Deus nos trata com tanta graça, para que a gente aprenda como Ele é um Deus gracioso, e a gente conceda também às pessoas que estão ao nosso redor uma oportunidade de conhecer esse Deus gracioso. Deus quer produzir em nós o coração dele, assim como quis produzir em Jonas o seu coração. E quando a gente olha, ele estava aqui em Israel, provavelmente na região da Palestina, e quando Deus fala assim, no capítulo 1, né, o versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Provavelmente ele estava ali em Gat-Efer, e quando a palavra de Deus veio a ele, Jonas fez exatamente o que muitos de nós fazemos. Nos levantamos, mas não para obedecer, mas para quê? Para fugir daquilo que Deus deseja para nós. E a gente viu que ele desceu para Jope, um porto importante ali de Israel, e ao invés de ir para Nínive, que ficava a apenas 800 quilômetros da onde ele estava, olha só o que ele fez. Ele tentou ir para onde? Para Tarsis, que ficava quanto? Qual a distância? Ficava 3.000 quilômetros. Ele ia fazer quase 4 vezes o percurso que Deus havia pedido para ele, para fugir da presença do Senhor. E é interessante, Jonas conhecia bem a Deus. Sabia que Deus era misericordioso, sabia do poder, da graça de Deus, mas mesmo assim ele tentou fugir de Deus. Qualquer coincidência é mera semelhança. Nós ouvimos de Deus, cremos em Deus, falamos da soberania, falamos que Ele é onisciente, falamos que Ele sabe todas as coisas, nós cantamos que Ele sonda os corações, que Ele conhece o mais profundo do nosso ser, mas sempre tentamos fugir dele, sempre tentamos esconder coisas do próprio Deus, como se fosse possível fugir da presença de Deus. E o livro está estruturado de tal forma. Primeiro, a gente vê o capítulo 1 e o capítulo 2, que ele desobedece às ordens de Deus. Ele levantou para desobedecer. E no capítulo 1, ao invés de ir para Nínive, ele foge para Tarsis. Só que aí qual é o resultado? Vem a disciplina. E nós vamos ver daqui a pouco que, infelizmente, os meus pecados não produzem disciplina apenas para mim. O meu pecado também prejudica a todos que estão ao meu redor. Às vezes eu falo, só um pecadinho, não tem problema algum, não vai fazer diferença alguma. Infelizmente faz. Não só para você, mas também para todas as pessoas que estão ao seu redor e até mesmo para as pessoas que você mais ama. Os nossos pecados, eles interferem na vida de pessoas que amamos. No capítulo 2, depois que ele está sobre a disciplina lá dentro da barriga do peixe, o que ele faz? Ele clama.
E lá a gente vai ver no capítulo 2 que a salvação pertence a Deus. Mesmo em pecado, ele se arrepende, clama e Deus traz o livramento. Agora, no capítulo 3 e 4, a gente vê que veio novamente a palavra de Deus a Jonas. E agora ele se levanta, mas sim para obedecer. E ele vai a Nínive e prega àquela cidade que está perdida no pecado. E o que acontece? O povo de Nínive se converte. E aí no capítulo 4, a gente vê que Jonas sobe lá no morro e fica observando. Qual era a intenção de Jonas? Era ver fogo caindo do céu e destruindo Nínive. Mas como Deus não fez, ele fica furioso. E então Deus confronta o seu coração, mostrando que Deus não queria destruir, mas queria o arrependimento e que ele também tivesse misericórdia de Nínive, assim como Deus teve. E na maioria das vezes é isso que Deus deseja fazer conosco. Então, o livro está estruturado desta forma. Nós vamos ver no capítulo 1, a gente vai aprender. Deus, em sua misericórdia, antes de julgar a cidade de Nínive por seus pecados, deseja confrontá-la com as suas maldades. É uma das coisas muito simples, porque diz assim, ó, vai até a cidade de Nínive. Por que Deus mandou Jonas a Nínive? Porque a maldade de Nínive tinha chegado até ele. Então a gente pode ver que todos os nossos atos, sejam bons, sejam ruins, chegam até Deus. As nossas maldades chegam. Se de uma cidade ímpia chega até Deus, dos seus servos também chega. E a gente vê que Deus está preocupado não apenas com o pecado do seu povo, com o pecado da igreja, mas com o pecado de todo ser humano. Todo pecado chega à presença de Deus. Mas aí que entra a graça e a misericórdia. Por quê? Porque Deus simplesmente podia fazer como fez com Sodoma e Gomorra. O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Simplesmente destruiu, mandou fogo do céu. E aqui a gente pode ver que Deus também poderia ter feito isso com Nínive. Simplesmente a maldade já tinha chegado aqui, né? Já tinha chegado até Deus. Simplesmente ele poderia derramar fogo. Mas em sua misericórdia, o que ele fez? Ele confronta. E na verdade, quando Deus nos confronta, o que ele está fazendo? Nos dando a oportunidade de arrependimento. Porque a Bíblia é muito clara quando diz que Deus disciplina o filho a quem ama. E se ele não se importasse conosco, ele simplesmente nos deixaria seguir o caminho para a perdição. Mas toda vez que nós somos confrontados, é porque Deus está esperando uma oportunidade para que nós nos arrependamos. Na verdade, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta e viva. Que se converta e viva. Por isso que Deus manda o profeta. Porque ele mandaria o profeta se fosse apenas para destruir Nínive? Ele mandou porque ele esperava que a sua palavra produzisse vida. Então Jonas se levantou, não para obedecer ao chamado, mas para desobedecer e tentar fugir da presença de Deus. Nós cantamos, para onde fugirei da tua presença? Mas vira e mexe nós tentamos fazer coisas escondidas de Deus. Mesmo sabendo, não é uma incoerência, sabemos que nada foge ao seu olhar, mas queremos fazer coisas escondidas desse Deus maravilhoso. E depois a gente encontra Deus em sua soberania, utiliza vários expedientes para reconduzir Jonas ao caminho original. Deus, ele chamou você. Deus, ele me chamou. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, e Deus, ele fará de tudo para que eu e você cheguemos aonde ele deseja. E a gente, quando começa a olhar para o livro de Jonas, a gente começa a ver logo a sua soberania no capítulo 1, versículo 4, quando diz que o Senhor fez soprar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Imagino que
Às vezes eu e você somos que nem Jonas. Fazemos coisas que levamos o barco das pessoas que estão ao nosso redor a sofrer uma tempestade. E aí diz, todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Muitas vezes, nós nos deleitamos nos nossos prazeres, na nossa vontade, enquanto as pessoas ao nosso redor estão sofrendo plenamente as consequências do nosso pecado, e nós vivemos como se não tivesse nada a ver conosco. Nada, não temos, dormimos. O prejuízo, o navio quase a partir, tiveram que jogar a carga, e a gente simplesmente dormindo, como se nada estivesse acontecendo. E a gente começa a perceber que uma outra forma que mostra a soberania de Deus, no verso 7, quando eles tentaram lançar sorte para descobrir sobre quem era o responsável por tudo aquilo, a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. E quando a gente percebe que não tinha mais jeito, Jonas percebe que o negócio estava ficando sério, ele fala, me lance ao mar que tudo vai parar. E quando ele é lançado no mar, a tempestade para de maneira sobrenatural. Mas uma outra tempestade começa para a vida de Jonas. O que acontece? O texto também diz que Deus depara um grande peixe que o engole. E o verso 17, né? O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Interessante que às vezes a gente olha para as figuras, e eu procurei uma figura interessante para colocar aqui, mas todas as figuras mostram um Jonas sentado lá, assistindo televisão, reclamando, como se dentro daquele peixe fosse um lugar totalmente espaçoso, tranquilo, onde ele pudesse ter continuado a vida dele normal, sem se preocupar com o que estava acontecendo. Pode ser que tenha um peixe tão grande que caiba a igreja inteira, 100 pessoas lá dentro. Deus é poderoso para fazer. Mas eu creio que o peixe que tomou conta de Jonas era um peixe que engoliu ele e que ele ficou em extrema agonia ali dentro. Eu vejo um lugar, quando vejo as fotos, com luz, com tantas coisas que eu penso, gente, ele está dentro de um peixe, de um ser vivo, escuro. E eu creio que ele realmente se tornou lavagem lá dentro. Ele ficou de uma maneira desfigurado. O suco gástrico deve ter comido a pele dele, deve ter ardido, ele deve ter saído cheio de algas, enrolado nele. Então não foi umas férias de 3 dias que ele tirou lá no ventre do peixe, foi algo terrível. Foi algo terrível. Se você olhar para o capítulo 2, você vai ver que ele sentiu a morte de perto. Ele falou, eu desci às profundezas do abismo. Ele já tinha perdido a esperança de vida. Por isso que ele clamou a Deus. A única solução era buscar a Deus. Então, o peixe, eu creio que serviu de 2 formas. O peixe foi uma demonstração da misericórdia e da graça de Deus, porque se ele, naquele mar revolto, tivesse ficado, ele teria morrido. Mas mesmo o peixe tendo engolido ele, o peixe talvez tenha funcionado sim como um submarino. Não um submarino espaçoso, mas foi sim um submarino onde ele pôde ser julgado. Onde ele pôde pensar na vida, pensar que ele estava fugindo de Deus, mas lá da profundeza ele lembrou e ele disse que a minha oração subiu até ele. Então, alguém que queria fugir de Jope para Tarse, para não ir para Nínive, agora dentro da barriga de um peixe, lá na profundeza do mar, lembra da misericórdia de Deus e de que a sua oração poderia chegar até o altar de Deus. A gente começa a ver a soberania de Deus de diversas formas.
Nós vamos ver no capítulo 2, quando Deus manda que o peixe vomite. Então ele virou vômito. As pessoas falam, nossa, olha lá o verso 2:10. Fala assim, ó, e o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. Então vômito, eu não creio que só estava Jonas lá dentro. Devia ter outras coisas fermentadas. Então não pensa que foi uma colônia de férias para Jonas. Foi uma disciplina realmente séria para que ele pudesse parar e pensar na vida. Para que ele pudesse pensar naquilo que ele estava tentando fazer. No capítulo 3, a gente vê que ele volta, prega, e depois no capítulo 4 a gente vê novamente a soberania de Deus, quando faz uma planta crescer do dia para a noite, porque estava muito calor, a cabeça dele estava fritando, né? Deus fez alguns dizem uma aboboreira, crescer. E quando ele estava todo alegre debaixo daquela planta, Deus também manda um vermezinho, um bigatinho ir picar a planta e a planta morre. Então a gente vê Deus soberano sobre o vento, sobre o mar, sobre o peixe, sobre a abóbora, sobre o verme. Todo mundo obedece a Deus. O único que desobedece quem? É o profeta de Deus. E ele diz no capítulo 1, quando perguntam para ele, quem é você? O que foi que você fez? E ele diz assim, eu sou adorador do Deus vivo. Eu sou adorador do Senhor que fez os céus e a terra. Imagina, alguém que está desobedecendo, alguém que está fugindo de Deus, se apresenta como alguém que é adorador do Deus. O verso 9, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus que fez o mar e a terra. Ele sabia que o negócio era sério e com quem ele estava brincando. Mas mesmo estando longe de Deus, longe da vontade dele, ele se apresenta como um adorador. Será que muitas vezes eu e você não somos dessa forma? Quem você é? Eu sou adorador de Deus, mas não estou nem aí com Deus. Eu estou fugindo da vontade dele, mas eu falo que sou um adorador de Deus. E Jonas fez isso. Simplesmente fugindo de Deus e dizendo que era um adorador de Deus. Capítulo 2, a gente vai perceber o quê? A única forma de escapar da ira de Deus é recorrendo à misericórdia do próprio Deus. Jonas diz assim, ó, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Ele está falando do ventre da morte. Será que ele estava numa colônia de férias? Não. O negócio lá... Eu penso assim, eu acho que eu sempre me imagino num lugar apertado, eu penso, acho que eu teria claustrofobia. Agora imagina Jonas 3 dias, 72 horas, dentro de um peixe. Imagina você, não precisa ser dentro de um peixe, confinado no seu quarto 3 dias sem internet. 72 horas sem ter o que fazer, a não ser clamar a Deus, a não ser orar. Sem luz, sem comida, sem água, sem internet, sem nada. É isso. Então ele diz, ó, do ventre da morte clamei por socorro. O verso 3 fala, jogaste-me nas profundezas, no coração do mar, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da sua presença, contudo, olharei de novo para o teu templo. Ele tinha uma certeza, que por causa do pecado ele havia sido expulso da presença de Deus. Ele não queria fugir, então vai. Mas uma certeza ele tinha, que por causa da misericórdia do Senhor, ele ainda entraria e olharia para o templo do Senhor. A disciplina do Senhor é uma demonstração de misericórdia e graça, que visa mais nos levar ao arrependimento do que nos castigar. Quando Deus está nos disciplinando, parece que alguns pensam que ele é um sádico, né? Aquele velhinho sentado lá no trono, só jogando raio para castigar o seu povo.
que essa é a visão que os antigos tinham a respeito de Deus, e eu creio que muitos de nós temos essa visão por causa de filmes, desenhos e imagens. Mas não, Deus, quando disciplina, o maior desejo do seu coração não é o nosso sofrimento. Embora o sofrimento possa nos levar ao arrependimento, mas o que Ele mais deseja é usar de misericórdia para conosco, nos dando uma oportunidade de nós nos convertermos a Ele e mudarmos de atitude. E a gente chega no versos finais, quando diz: lembrar do Senhor é a única forma de ser restaurado, pois do Senhor vem a salvação. E eu creio que o versículo-chave do livro de Jonas é esse 2:9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, ou a salvação pertence a Deus. Logo, é uma lição para ele. Se a salvação vem do Senhor, se a salvação pertence a Deus, quem pode ser alcançado? Quem Ele quiser. Até mesmo Nínive, uma cidade totalmente pecadora. E o verso 2 diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Eu creio que Jonas não queria pregar, porque a intenção dele é que Nínive fosse realmente destruída. A nação de Israel sofria com a Síria. Nínive era a capital e tinha gente terrível ali, que judiava, escravizava, roubava, matava o povo de Israel. Era uma luta constante entre Israel e Nínive. Por isso que ele não queria pregar para Nínive. Por quê? Lá no verso 4 a gente vai ver, ele sabe que a única força no universo capaz de levar e constranger o homem à mudança é a palavra de Deus. E quando a gente anuncia a palavra de Deus, a gente sabe que algo vai acontecer. E quando esse algo acontece, nós deveríamos ficar muito felizes. Jonas é o primeiro e único pastor que eu creio que pregou e uma nação inteira se converteu e ele ficou triste. Hoje a gente vê pastores pregando e desejando que as pessoas se convertam e elas não se convertem. Jonas pregou de má vontade uma mensagem de condenação. Vocês estão enrolados, daqui a 40 dias Deus vai mandar fogo e vai destruir todos vocês. E uma cidade inteira se converte. Ele sobe no monte para olhar, esperando que Deus mande fogo. E quando Deus se arrepende do mal por causa da conversão do povo, ele se entristece e fica furioso com Deus. Fica furioso, desejando a morte. Por quê? Porque Nínive tinha se convertido e Deus não iria mais destruí-la. Capítulo 3, a gente vai ver a misericórdia do Senhor concede segunda chance a Jonas, que agora se levanta para obedecer a palavra do Senhor. Uma das coisas maravilhosas é que sempre que eu e você caímos em si, e a gente percebe que nós estamos no lugar errado e que a gente deseja voltar, Deus sempre concede uma segunda chance. Aqui um profeta fujão, que estava indo em direção contrária à vontade de Deus, agora o verso 3 diz, capítulo 3 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas não tinha liberdade para pregar o que queria. Jonas tinha que ir para pregar aquilo que Deus diria a ele. E o verso 3 diz: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. 800 quilômetros da onde, lá de Jope até... Ele teve bastante tempo para pensar, para refletir e para meditar na sua vida e nas coisas que ele estava fazendo. E aí a gente entende que quando a gente está distante de Deus, a única coisa que temos a fazer para consertar a situação é correr para o próprio Deus. E também a gente vê ali no capítulo 3, do 5 ao 9, que a misericórdia de Deus concede lugar para o arrependimento ao coração dos habitantes de Nínive.
Às vezes a gente pensa assim, tal pessoa não tem mais solução. E Nínive talvez fosse uma cidade que a gente pensaria, não tem mais solução. O próprio Jonas fala, não, Deus, essa cidade não merece, eles são muito pecadores. Além do mais, Jonas era exclusivista. Só Israel é o povo de Deus. Só Israel merece ser salvo. Só Israel é um povo bom. Não. E aqui a gente vai ver no capítulo 3 que Deus concede arrependimento ao povo de Nínive. Diz assim o verso 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, se humilharam diante de Deus. E quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive. A gente percebe que ele conclamou todo o povo a se humilhar perante o Deus de Israel, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E aí a gente vê que a misericórdia do Senhor não concede aos ninivitas aquilo que suas obras merecem, pois mediante a sua conversão, Deus se arrependeu do mal prometido. Isso é misericórdia. Deus não nos dá o que merecemos. Porque quando a gente fala, Deus, o Senhor não vai fazer justiça? Meu irmão, se Deus for fazer justiça, todos nós estamos perdidos. Se Deus for fazer justiça, porque às vezes a gente olha para nós como se nós fôssemos o mocinho da história e que as outras pessoas são o vilão. Não esse vilão, mas o bandido da história. Mas, quando a gente pede justiça, se Deus for fazer justiça conosco, nós vamos para o inferno. O que nós temos que pedir é misericórdia. E Deus exerce misericórdia tanto conosco quanto com as outras pessoas. Deus é um Deus de infinita graça e misericórdia. E no capítulo 4, a gente vai ver que a dureza de nosso coração caído, por vezes se entristece quando Deus usa em favor de outros a misericórdia de que outrora fomos alvos. Eu já contei uma vez a gente teve em Araraquara, chamada a Semana do... Em Araraquara não, em São Paulo, a Semana do Alvorecer, da Alvorada. Então a gente tinha um culto 6 horas da manhã. Então antes das pessoas ir trabalhar, a semana inteira, passava lá na igreja, orava e depois ia trabalhar. Então teve um dia que era a minha vez de abrir a igreja, eu fui abrir a igreja, estava lá ajoelhado, orando, pedindo perdão a Deus pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pela minha falta de conformidade com a vontade dele. Depois eu me levantei, estava caminhando no templo, orando. Aí chegou um irmão, o irmão que estava assim andando, mas todo mundo conhecia a vida torta dele e as coisas que ele estava fazendo e ninguém aprovava. E a hora que eu estou passeando pelo templo, lá no fundo, a hora que eu volto, eu não tinha percebido ele entrar. Aí ele entrou e estava ajoelhado. Aí eu olhei para ele assim e falei, olha o cidadão aí, pinta e borda lá fora, depois vem aqui. Na hora, assim, Deus falou a mim, né? Falou, engraçado, quem é que estava agora há pouco ajoelhando pedindo perdão dos pecados? Entendeu? Eu estava pedindo perdão dos meus pecados, e quem disse que aquele cidadão também não estava pedindo perdão dos pecados dele? Às vezes nós somos como Jonas. Deus usou de misericórdia com Jonas, mas Jonas não queria que Deus usasse de misericórdia com Nínive. Então, a misericórdia de Deus é a única solução para o homem pecador. Para mim, para você, para Nínive, para todos os homens da face da terra. A misericórdia de Deus é a única solução para o homem pecador. E tem certas ocasiões que nós não queremos que Deus use
de misericórdia com as outras pessoas. A mesma misericórdia que nós desfrutamos, nós queremos apenas para nós. Quando a gente estava em apuro, clamamos misericórdia. E agora a gente vê outra pessoa em apuro, a gente quer justiça. Mas se Deus for ser justo, Ele tem que ser com os dois. Tanto com aquele quanto conosco. E aí Ele tem que derramar a sua ira sobre todos. E a gente vê que Deus não derramou a sua ira. E olha aqui que diz, o verso 4:1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu. Descontente com o quê? O último verso do capítulo 3 diz assim, ó: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos maus, Deus se arrependeu e não destruiu como havia ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarse. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. Imagina. Ele teve um sucesso. Se teve um pregador que teve 100% de sucesso, foi Jonas. Ele pregou em uma cidade inteira, o rei, todo mundo se converteu. Mas o sucesso dele se tornou ira. E ele diz no verso 3, agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim melhor é morrer do que viver. Ele queria morrer porque a palavra dele fez efeito na vida dos ninivitas. Imagina você. Pessoas não, uma cidade inteira se convertendo. E o cidadão fica furioso, querendo morrer. E aí, verso 4, o Senhor lhe responde: você tem alguma razão para essa fúria? Olha o que Jonas responde no 5. Jonas saiu e sentou-se num lugar, ao leste da cidade, e ali construiu um abrigo para si. Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer a planta, e aí vem toda a situação. O verso 9, mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Deus fez a planta crescer, aí depois mandou o vermezinho que picou a planta morreu. E olha a resposta de Jonas, quando Deus perguntou se ele tinha razão. Ele disse: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mal criado. Mal criado. Mas aí Deus tenta quebrar o coração dele e mostrar o quê? A misericórdia de Deus conduz Jonas, através das circunstâncias criadas por sua soberania, a meditar sobre o seu coração misericordioso. E aí, no verso 10, encerra dessa forma o livro. Mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 110.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa cidade? Eu creio que Deus está mostrando. Às vezes nós ficamos chocados com coisas tão pequenas, tão insignificantes, e nós não nos preocupamos com a miséria de milhares e milhares de pessoas que estão ao nosso redor. Que nem estava dizendo, chamam uma molécula, né, um átomo de vida lá em Marte, mas um feto aqui não é vida, antes dos 3 meses. Então se preocupa em procurar vida lá em Marte, mas um feto de 3 meses pode matar porque não é vida, não é vida ainda. Uma molécula lá em Marte, eles comemoram que é vida. Então a gente às vezes se preocupa com coisas tão pequenas e insignificantes e desprezamos coisas tão preciosas
para Deus, a ponto de ficarmos furiosos com a forma graciosa como Deus age. Nas próximas semanas, os irmãos vão ter a oportunidade de ouvir capítulo após capítulo, um pouco mais focado. Hoje foi apenas um panorama para que a gente entenda um pouquinho do livro, mas a gente tem que entender algumas coisas para a gente refletir durante a semana. A disciplina divina é a maior prova de misericórdia de Deus sobre uma vida, pois ele simplesmente poderia julgar sem confrontar e permitir arrependimento. Deus não precisava mandar um pastor, uma mensagem, um diácono, um irmão, um marido, uma esposa, um pai nos confrontar. Quando a gente está vivendo longe, simplesmente ele poderia fazer como fez lá com a família de Acã. Simplesmente ele poderia fazer como na rebelião de Datã e Coré, abrir a terra e nos engolir simplesmente. Ele não precisava dar, vez após vez, a oportunidade para a gente se arrepender. Mas sempre que ele nos confronta e que você se sente incomodado com a confrontação, pense que pode ser o próprio Deus querendo levar você de volta para casa, querendo levar você de volta para o caminho. Pode ser o próprio Deus querendo tratar o seu coração. Os nossos pecados não prejudicam apenas a nós mesmos, mas também a todos ao nosso redor, até mesmo aquelas pessoas que amamos. Quando a gente peca, insiste e permanece no pecado, não se arrepende, vai se aprofundando e vai caminhando, todos ao nosso redor sofrem conosco. Todos. A gente vê aqui com Jonas, a gente viu o pecado de Acã, que a nação inteira perdeu a guerra por causa de um homem que tinha pegado uma capa e prata lá da Babilônia, da cidade que Israel tinha atacado. Toda a nação sofreu por causa de um homem. E toda a nação pode sofrer, toda a igreja pode sofrer, toda a família pode sofrer por causa de mim, por causa de você. E o que Deus deseja? Que a gente pule fora como Jonas? Não, Jonas teve que pular por quê? Porque ele estava indo para o lugar errado, o navio estava indo para Tarsis. Mas o que Deus queria é que ele se arrependesse. Que ele se arrependesse. E o que Deus espera de mim e de você é o mesmo, que a gente se arrependa. Em sua soberania, Deus é capaz de transtornar o mundo para nos reconduzir ao seu caminho. Deus, ele levantou a tempestade, o mar, o peixe, a planta, o verme, o sol forte, todas as coisas para reconduzir Jonas ao caminho. E Deus pode fazer o mesmo, ele pode orquestrar o mundo inteiro para levar eu e você de volta ao caminho. Quando estiver no mais profundo abismo, envolvido pelos maiores problemas causados por seus pecados, ao invés de ter receio de Deus, corra para os seus braços, clamando misericórdia e graça. Jonas sabia, lá no fundo do mar, não tinha nada o que fazer. Dentro do peixe, ele não podia fazer mais nada, exceto fazer o quê? Clamar a Deus. E lá ele clamou por misericórdia, e a sua oração subiu até Deus. Por quê? Porque ele conhecia muito bem. Lá no capítulo 4 ele fala, eu sabia, o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, paciente, que promete castigar, mas depois se arrepende do mal. E ele sabia que a única chance dele era que Deus se arrependesse do mal que estava fazendo para ele, para conceder-lhe misericórdia. A misericórdia de Deus é a nossa segunda chance de fazer o que é certo, abandonando o que é errado. Capítulo 3 é muito claro. Ele levantou pela segunda vez, mas agora para ir para onde Deus esperava. Talvez eu e você estejamos hoje conscientes de que temos feito coisas que não têm agradado a Deus. Mas Ele pode nos conceder uma segunda chance de levantar agora para obedecer. E não mais para fugir, mas para obedecer. A intenção de Deus ao usar de misericórdia conosco é tornar o nosso coração misericordioso como o dele. Aquilo que Deus faz conosco
também Ele deseja que a gente faça para os outros. Jesus mesmo, assim como eu vos amei, que vos amem uns aos outros. Aquilo que Deus faz para nós, Ele quer que a gente faça pelos demais. Nínive só se tornará importante para Jonas quando o centro de sua vida for Deus e não ele mesmo. E o mesmo se aplica a nós. As coisas de Deus só vão se tornar importante para nós quando o centro da nossa vida for Deus. Quando o centro da nossa vida for nós mesmos, a vontade de Deus vai ser muito difícil cumprir. Buscar a Deus, fazer o que Deus deseja, será muito difícil. Enquanto a gente não ter Deus como centro, dificilmente a gente vai querer fazer a vontade de Deus. Dificilmente nós daremos importância à vontade de Deus. Para o egocêntrico, as coisas que não giram ao seu redor são desinteressantes. Quando eu acho que eu sou o centro do universo e que tudo tem que ser da minha forma e para mim, seja o que for, pode ser a coisa mais maravilhosa que Deus esteja pedindo para nós, não vai ser interessante. Por quê? Porque às vezes não tem a ver com aquilo que eu quero, então eu não estou interessado. Então, somente quando eu entender que Deus é o centro e deixar de ser egocêntrico, é que as coisas de Deus vão se tornar interessantes para mim. E por fim, você tem fugido da vontade de Deus? As coisas que Deus lhe pede são interessantes para você? Você tem abandonado sua rebeldia ou afundado o barco com todos ao seu redor? Como tem sido? Como você tem lidado com as coisas que Deus pede para você, que você não está muito afim de fazer? Aquelas coisas que vão tirar a sua liberdade ou que vão impedir você de desfrutar dos seus prazeres. Como é que você tem lidado com essas coisas? O livro de Jonas é um bom exemplo que mostra que a atuação de Deus, às vezes nos colocando em situações complicadas, são a demonstração da misericórdia dele, desejando que a gente se arrependa e volte para a vontade dele. Porque se ele não se preocupasse com você, ele simplesmente poderia deixar você seguir o seu caminho e lá no futuro julgar. Porque ele tem poder para isso. Mas o sinal de misericórdia dele é que ele tem dado chances de você ser confrontado, se arrepender e mudar. Voltar para ele. Assim como Jonas voltou. Portanto, pense nisso. Não seja como Jonas, do capítulo 1 e 2, mas do capítulo 3. E no capítulo 4, Deus ainda está trabalhando para produzir misericórdia no coração dele. Amém?